Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é um espaço seguro, onde você pode fazer seus comentários, desabafar, refletir. Se sinta à vontade aqui. Claro, sempre com muito respeito. Signo de Libra. Vou começar com a energia que vai estar aqui para vocês. E essa energia, Libra, ela fala sobre um tempo de reclusão ou um tempo, para realinhar as coisas, organizar, estabelecer ideias. Não se trata de uma energia muito agitada, não se trata de uma energia que vai gerar certo condicionamento impulsivo. É uma energia que pede tempo, pede descanso, pede fortalecimento. Então, é um período onde vocês podem passar mais tempo em casa, não tanto socializando, ou pode ser que exista ali uma vontade, por exemplo, de iniciar umas férias, um período na qual você pode estar buscando ambientes que são mais silenciosos, mais tranquilos. É como se você estivesse ali num processo de recuperação, seja para melhorar algum aspecto físico, seja para melhorar alguma área da sua vida em questão. Então é uma energia que ela vai trazer uma certa leveza, tá, Libra? É quando tudo que você quer é só paz nesse momento. E aí, se caso houver alguma condição de saúde, você está tirando esse tempo para poder se recuperar, para poder se tratar, ok? Vamos seguir. Você vai se dar conta de que toda vez que você tenta agir, no caso assim, trabalhar de uma maneira excessiva, tudo que você tentar cometer de excessos nesse momento, você vai perceber que vai existir uma sensação, um pensamento, um sentimento que ele vai te puxar, mas não para te puxar para trás, mas para dizer assim, olha, calma, respira, não é momento agora de agir desta forma, né? Não é momento agora de se precipitar nas coisas. E com a outra energia aqui, eu tenho situações que elas podem tanto refletir numa questão financeira, aonde você pode sentir que houve um prejuízo nesse momento, você teve um prejuízo de alguma forma, ou até se você foi fazer algum investimento, foi gastar com algo, você sente depois ali um certo arrependimento, porque você sente que o valor que foi investido na retribuição não foi à altura. Situações também que pode falar sobre rejeição, você estar rejeitando algo, ou também se sentir rejeitado ou rejeitado em uma questão. E questões de abandono, abandonando uma situação, abandonando uma energia, abandonando uma pessoa. Então são coisas que estão se desenvolvendo. E isso, querendo ou não, o que acaba ali influenciando é alguma insegurança, alguma vulnerabilidade. Aqui também fala sobre estar agindo ou estar lidando com alguma imaturidade emocional. Ou é você que está emotivo, ou é você que está com uma percepção errada sobre si mesmo, sobre o que você está vivendo, ou você está lidando com alguém que tem essa energia. Que às vezes é uma energia inconsequente, uma energia que não pensa na hora que fala, uma energia que pode estar responsabilizando você por algum erro, por algum dano. Então aqui, Libra,
É uma energia que pede, querendo ou não, uma cautela. Por mais que você sinta que você precisa de um tempo, que você precisa se afastar de uma situação, ou que você precisa de férias, né? Pode ser até que esse tempo que você esteja dando, existe uma preocupação em relação a ganhos, né? Será que se eu der um tempo aqui, vai enfraquecer minhas finanças, ou vai me prejudicar futuramente em termos financeiros? Vamos ver aqui. E aqui também pode ser que você, por estar mais... Pode haver uma carência, tá? Pode haver uma sensibilidade apurada aqui. Então, assim, se for uma carência, cuidado para não aceitar qualquer coisa, não se envolver com qualquer pessoa, porque a carência, ela transveste uma coisa que o outro não é, na sua visão, no que você percebe. Então você acaba vendo coisa onde não tem. Se for uma sensibilidade, entender esse sentimento para que ele não faça com que você tome impulsos ou não haja ali com certa segurança sobre as coisas. Tem boas notícias chegando para vocês. Tem alguma mensagem, informação que traz um sentimento bom, traz um sentimento de conforto. Então parece que as coisas estão indo muito bem para vocês. Existe esse tempo para si mesmo. Só que tem que ter essa cautela aqui com essa energia em questão. Vocês iniciam a energia de vocês, né, como se você estivesse ali buscando estabilidade. Então, você está mantendo uma estabilidade, mantendo uma estrutura. Só que o que é importante aqui Só um momento, Libra. Acho que assim fica melhor. O que você tem que compreender aqui? Você está mantendo alguma estabilidade, né? Então, pode ser o seu emprego, pode ser sua carreira, né, no caso, pode ser sua família. Então, tem alguma coisa que você mantém. Só que esse estado que você está mantendo é um estado que pode estar te gerando algum tipo de tédio. Então, assim, eu tenho aqui a minha casa, seja ela uma casa conquistada, um aluguel, o que for. Tenho aqui meu casamento, meu relacionamento, ou tenho a minha vida de solteiro, independente do que seja. Você mantém isso até esse momento. Só que existe aqui um tédio. Então, assim, bom, eu estou confortável nisso, mas eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria experienciar uma coisa diferente, eu queria viver uma coisa diferente. E é nessas sensações que o instinto ele pode vir e falar assim, vamos arriscar então. Né? Então, a vida está muito tediosa, a vida está muito monótona, a vida está numa rotina, vamos arriscar em coisas novas. E nesse arriscar, você pode acabar se envolvendo com alguém. Nesse arriscar, você pode acabar dando uma chance para alguma situação, e não precisa ser necessariamente uma questão afetiva, tudo bem? Você está ali tomando um impulso, pode ser que você esteja até tentando, voltando a sair com alguém, procurando por alguém, tá? Então, claro, isso vai depender de cada um. E eu sinto que existe um afastamento emocional entre você, aquilo que você tem, com aquilo que você quer fazer. Então, na verdade, você só está entediado, você só está entediada. Você em nenhum momento criou um desejo ou um interesse por aquilo, mas como está muito tédio, você quer viver coisas novas, você pode acabar cedendo aqui em busca dessa situação. E isso pode envolver sim uma outra pessoa,
né? Pode ser uma questão oposta. Você estava se mantendo afastado ou afastada emocionalmente de algo, mas alguém vem até você no impulso, só que você tem que ter cuidado com a carência, né? Lembre-se de não ter cuidado em avaliar se a pessoa não está se transvestindo. Por quê? Porque a pessoa pode virar e falar assim: eu quero você, ou eu quero te dar essa oportunidade, ou eu quero pagar esse valor no seu trabalho, eu quero uma parceria, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí você cede, e depois essa pessoa, depois de ela te colocar na situação, te envolver na situação, essa pessoa ela pega e se afasta emocionalmente. Ou você tá se afastando emocionalmente aqui de algumas pessoas. E quem seria? Quem seriam, né, essas pessoas? Você pode estar se afastando de pessoas aonde você visa muito interesse, como se essa pessoa ela só fosse legal conversar com você, só fosse legal trocar um contato, ajudar, quando essa pessoa ela tem interesse no que você pode oferecer. Quando você não dá nada a essa pessoa se afasta. Você também não está afim de ter que lidar com pessoas que são muito provocativas, que gostam de discutir, que gostam de arrumar qualquer encrenca, que gostam de resolver tudo na base do grito. Você está procurando aqui realmente ficar longe. E também de pessoas que são altamente sensíveis. Eu não me refiro sobre pessoas intuitivas, espiritualistas, não nada disso. Mas é como se, eu não tô afim de ouvir esse lero-lero, esse drama. Eu não tô afim de ser acolhido e acolhido em nada. Então, assim, tem alguma coisa aqui que é como se você quisesse se afastar emocionalmente disso, porque você, né, no caso, se for você se afastando, é porque você tem alguma verdade de uma situação, de um cenário. Se você está se afastando de um grupo de pessoas, você descobriu quem esse grupo realmente é. Se você está se afastando de um ambiente familiar, você se deu conta de como esse ambiente familiar é negativo. Agora, em outra circunstância, alguém realmente agiu no impulso aqui, depois não quis mais, né? Falou, bom, eu tô no impulso, mas agora eu não quero mais, agora eu não quero seguir em frente com isso. Pode ser até você fazendo isso. Porque depois que tudo isso passou, eu percebi que não era exatamente isso que eu queria, não era essa pessoa exatamente o que eu queria. E aí você pode vir a ter que comunicar essa pessoa sobre não querer planejar algo, se envolver ou qualquer coisa nesse sentido, ou não querer aceitar a proposta. Para quem está buscando um relacionamento, por exemplo, e vocês venham a conhecer alguém nesse período, você tem que ter muita cautela para que essa pessoa já não tenha um compromisso. Então essa pessoa ela entra na sua vida, ela te promete coisas, você pode até se interessar por essa pessoa, ver como uma pessoa em potencial para se relacionar, ver como uma possibilidade de recomeçar, mas é importante analisar se essa pessoa ela já não está no compromisso, porque essas energias sentimentais aqui, essas energias de conquista, elas estão muito no impulso, mas elas ainda têm apegos. Né? O que eu quero dizer? Eles estão querendo se jogar na situação, mas eles têm apegos, às vezes tem compromisso, apegos com outras pessoas aqui. Ou se é uma pessoa tentando te oferecer uma oportunidade, essa pessoa ela faz isso num certo impulso. Essa pessoa faz isso nesse certo impulso e depois não se responsabiliza pelo que criou.
Aqui fala sobre manipulação, fala sobre questões de ego também. Como se houvesse algo tentador. E aqui eu vejo assim que existe assim uma situação entre vocês e uma outra pessoa, aonde uma das partes aqui está manipulando as coisas. Aqui alguém pode estar bem intencionado emocionalmente, uma pessoa que de fato assim queira ter sua amizade, ou uma pessoa que queira se relacionar. Desculpa, é inverso. Você pode ser uma pessoa que queira realmente, você esteja sendo leal à amizade de alguém, você esteja sendo leal a uma relação, você esteja sendo leal a um local que você frequenta. Você está ali bem intencionado ou bem intencionado nas coisas. Só que da outra parte pode ter muita manipulação. Então, assim, vocês têm que ter uma cautela também, né? Como fala muito sobre investimentos, questões financeiras, cuidado para não se deixar levar por aparências. Às vezes alguém vem ali e fala assim, olha, isso aqui vai ser extremamente bom para você, vai te trazer uma coisa boa. Por exemplo, na sua aparência, você vai lá e investe num procedimento estético, por exemplo. A pessoa diz que vai fazer uma transformação no seu visual e o resultado depois para você é um resultado que você não fica bem, não sente que valeu o investimento, vamos dizer assim. E aí o que tem que ser analisado aqui? Se essa pessoa ela tem essa competência, se é uma pessoa que realmente tem boas avaliações. Aqui fala para ter cuidado com a carência, né? Que a carência pode fazer com que vocês tenham prejuízos aqui. E carência em qualquer sentido. Tem algo também aqui que às vezes está numa certa negação, ou alguém se nega a se afastar emocionalmente de uma situação, ou alguém não consegue se desvincular de algo, e talvez seja algo que já esteja se tornando um sentimento possessivo, um sentimento de controle, de domínio de alguma maneira. Em alguns casos, alguns de vocês, não precisa ser necessariamente todos, mas tem pessoas que estão vivendo em um ambiente com alguém narcisista, de verdade. Alguém narcisista aqui. E na maioria dos casos aqui é uma energia feminina, não é uma energia masculina. Eu me refiro assim, que a pessoa narcisista em si, ela vem no sexo feminino. E é como se essa energia quisesse mandar e desmandar, controlar tudo. É um peso, né? Ou se for uma questão afetiva, talvez essa pessoa ela não esteja só se envolvendo com você, talvez tenha outras pessoas envolvidas aqui. Eu acredito que o tempo que você precisa vai te revelar muita coisa, tá? O tempo que você precisa vai te revelar muita coisa, não tenha dúvidas em relação a isso. E se você está se sentindo julgado ou julgada por alguma coisa, não leva isso para a sua vida e não deixa com que isso enfatize o fato de quem você é. Aqui também fala sobre mensagens, conversas frequentes em ambiente de trabalho. Aqui existe muito uma questão de desigualdade aqui.
existe uma desigualdade em interesses, né? Então, alguém não compactua do mesmo interesse que você. Para quem gosta de saber em relação a signos, eu tenho aqui Touro, Virgem ou Capricórnio, tenho a energia de Áries, Leão e Sagitário, tenho a energia de Câncer, Peixes e Escorpião, tenho a energia de Libra, como vocês, Gêmeos ou Aquário. Touro, Virgem e Capricórnio já mencionei. Os fortes elementos aqui são Capricórnio e Gêmeos, então vocês podem estar lidando diretamente com alguma situação envolvendo essas energias, que fala sobre julgamento, controle, às vezes impedindo, né, de que alguma coisa venha a prover. Os elementos água aqui, né, Câncer, Peixe, Escorpião, estão vindo numa energia de tentação, estão vindo numa energia de sexualidade, estão vindo numa energia de manipulação, tá? Dependendo da área da sua vida, tem uma energia que não está muito legal aqui, tá? Ou vocês têm muito desejo, ou você está interessado ou interessado numa pessoa desse elemento, ou algo nesse sentido. Mas eu quero que vocês tenham uma cautela, porque a energia ela não está saudável. De alguma forma, não existe uma energia saudável aqui, certo? Energias de terra demonstram, né, uma certa simpatia, um certo sentimento, uma certa vontade de fazer as coisas funcionar, mas eles sempre voltam atrás das coisas, então são muito apegados ainda, então eles não estão prontos para inovar nesse momento, eles não estão prontos. Energia de fogo, Áries, Leão e Sagitário, fala sobre discussões, né, às vezes ciúmes, né, dentro dos relacionamentos, uma energia que fala as coisas, faz as coisas num certo impulso, mas ainda mantém um certo apego sobre vocês. Energias de ar, se for Gêmeos, eles estão querendo uma segunda chance, ou existe ali um apontamento, mas um apontamento que é resolvido através de uma conversa, de um esclarecimento. Os outros elementos, como Aquário ou Libra, como vocês, me parecem ser energias que estão mais ligadas a trabalho. Existe ali, assim, parece que conversas pessoais acabam não acontecendo, mas para falar por meios online, a pessoa ela conversa, ela se solta, ela se declara. Mas quando está pessoalmente, parece que não é a mesma pessoa que estava se declarando ali. Então pode ser até mesmo vocês que estejam agindo assim com alguém. O que eu quero que vocês entendam é que ou são vocês, ou é você, ou é uma outra pessoa que você esteja lidando, aonde precisa observar se não tem carência que está fazendo você aceitar alguma coisa aqui que não é para você. Tá? É isso. Se tem mais alguma coisa para vocês, vamos ali naquelas boas notícias. No sentido ali de boas notícias, fala sobre reconhecimento. Então, esse reconhecimento ele pode ser assim, uma premiação, alguma coisa que você é homenageado, homenageada. Pode ser uma conquista, né? Finalmente você consegue conquistar isso. Também fala sobre perfil criativo, coisas ligadas à poesia, à arte. Então, estão dentro dessas boas notícias também. Tem alguma coisa relacionada à parte teatral, né? Então, pode representar alguma questão de estudos, uma interpretação. Também fala sobre palestras. Então, é uma energia que está bem boa. E, assim, tem boas notícias chegando para vocês. Mas, realmente, aqui, vocês têm que ter uma cautela. Parece, assim, que o ego de alguém, ou o seu próprio ego, ele te coloca em prejuízo, né? E é importante pontuar isso. Às vezes, assim, a gente tem que olhar para nós mesmos e ver se nós não estamos excessivos demais, se às vezes não estamos sendo injustos com algumas situações também. Então, se esse for o seu caso, reavaliar aí as suas atitudes e as suas escolhas também. Isso vai ser importante dentro de todo o processo. De qualquer maneira,
procurem realmente, né? Como existe muito uma energia às vezes de controle, nessa necessidade que você tem de se afastar emocionalmente para colocar as ideias em ordem, porque às vezes existem situações aqui que você não está conseguindo enxergar no momento, então você precisa de um tempo para analisar se é isso que você quer, se essa pessoa, se você tem algum interesse ou não, dependente do que você esteja tentando tratar, que pode também ser em relação à sua estabilidade, você sente que você precisa dar um tempo aqui. Seja, às vezes dar o tempo aqui não é se afastar de tudo e todos, mas às vezes é evitar alguma coisa, né? E às vezes você está fazendo isso para poder realinhar seus pensamentos, seus sentimentos, até a sua própria vida espiritual. Só que pode ser assim, que entre pontos de carência que às vezes alguém vem e tente te dominar pela sua ideia, te dominar pelo aquilo que você está sentindo ou a falta do que você sente, ok? Então é isso, Libra. Fiquem bem, tenham um bom período. Espero que a leitura de alguma forma tenha nos ajudado. Se cuidem. Tchau, tchau.